Fala pessoal, tudo bem? Bom dia. Como vão vocês? Tranquilos? Gente, pega lá, livro 3, tá? Página 469, beleza? Bom, a gente está dando sequência naquela aula que eu falei para vocês que tem que ser com muita calma, não é isso? Poluições, nós vimos semana passada a poluição do ar, agora vamos ver poluição da água e semana que vem nós vamos fechar com poluição do solo, beleza? E aí nós vamos entrar numa matéria nova, já no livro 4, né? Que é botânica. Tá joia? Vamos começar a trabalhar com plantas aí, mas isso a gente vai ver a partir das próximas semanas. Tá joia? Galera, vamos lá então, pegando a tua apostila, página 469, lembrando que eu fiz um resumo para você, tá certo? Para que você não precise ficar copiando. Eu até oriento você pegar o resumo, imprimir, daí vai fazendo as anotações em cima do resumo, que é muito mais prático para você. Tá joia? Para a gente não ficar perdendo muito tempo. Pessoal, os grandes contaminantes que acabam agravando, né, a água, né, os mananciais de água, lagos, rios, mares, enfim. Existem vários contaminantes. Existem, como por exemplo, o esgoto, tá? Adubos minerais, existem metais pesados que acabam contaminando, né, o ambiente lacustre, né, ambiente marinho, não importa, ambiente aquático. E nós temos um problema muito grave, né, que constantemente vocês estão sabendo, que é derramamento de petróleo também. Sem contar um fenômeno que eu já falei para vocês diversas vezes, chamado de maré vermelha. Beleza? Esquece a apostila, esquece o resumo, presta atenção em mim, depois anota tudo que tem que anotar. Pessoal, esse é um dos mais graves poluentes, né? Os mais graves poluentes dos centros urbanos, tá? Que fique bem claro, conhecido como esgoto, que é um contaminante terrível que todo mundo sabe, né? Resíduos domésticos, além, né, de fezes, urinas, dejetos humanos que são despejados no ambiente aquático. Essa imagem que você está vendo aqui, acredito que muitos de vocês conhecem, ali do lado direito você tem aí o Anhembi Morumbi, né? Nós estamos falando da cidade de São Paulo e esse é o famoso grande rio Tietê, considerado, né, o rio mais poluído do Brasil. E fique bem claro para vocês tomarem cuidado que o rio Tietê, na sua grande extensão, quem conhece o rio Tietê, nem todo ele, né, é poluído. A nascente não é poluída, a foz não é poluída, o problema está aqui, ó, localizado, né, na Grande São Paulo, por exemplo. Existem cidades, né, na Grande São Paulo, como Pirapozinho, Vila dos Remédios, que a taxa de oxigênio chega a zero. É isso mesmo que você está ouvindo, zero. Correto? Aí você fala, pô, professor, mas não vive nada nesse lugar. Vive, por incrível que pareça, né? As chamadas bactérias, como é que chama? Anaeróbicas. Então vamos pensar, professor, por que hoje chegou nessa situação? O que está acontecendo? Tá, uma coisa que eu não entendi, professor, que muitos devem estar se perguntando. Tá, a nascente eu concordo que não está poluído, mas a foz, puxa, ali no encontro do rio com o mar, não faz sentido, né, professor? Porque o esgoto está passando pela Grande São Paulo, o rio está caminhando em direção ao mar, então é de se esperar que a foz, né, ela acabe estando contaminada também. Realmente, né, você pensou coerentemente, só que tem um detalhe, gente. Da Grande São Paulo até chegar, né, no mar, são quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. E outra, o rio está em movimento, lembra? Águas lóticas. O que significa isso? Que conforme a água vai se afastando da cidade de São Paulo, por exemplo, da Grande São Paulo, qual que é a tendência, né, dos resíduos? Eles vão caindo no fundo do mar, ou perdão, no fundo do rio, certo? Eles vão, conforme vai se distanciando, vai ocorrendo um processo conhecido como depuração. Né, P de pato, D de dado, depuração. A depuração permite com que os resíduos vão, né, sendo dissipados ao longo do rio. E outra, muitos peixes, muitos outros seres vivos acabam consumindo. Então, como a distância é muito grande até chegar ao mar, né, qual que é a tendência? Essa água ela vai se purificando. Beleza? Então eu, por exemplo, tomaria água tranquilamente ali na foz, como eu tomaria ali na nascente. Né? Lógico, você sempre vai filtrar, independente de onde seja a água. Agora, ali na Grande São Paulo, é complicado. Outra coisa que é importante a gente tomar muito cuidado. Nem sempre o Rio Tietê foi assim, todo mundo sabe. Então eu quero que você preste bem atenção no raciocínio. Aqui existe um raciocínio lógico. Qual que é o raciocínio? Começar a despejar esgoto. Vai comigo. Matéria orgânica. Ótimo. Quem que adorou a matéria orgânica? Deixa, todo mundo que vivia ali adorou a matéria orgânica. Tanto peixes, correto? Os anfíbios, os vegetais, as algas e principalmente, sabe quem? As bactérias aeróbicas. É isso que você ouviu. Aeróbicas. Aquelas que precisam de oxigênio. Não se esqueçam que o rio, inicialmente, ele tinha bastante oxigênio. Eu estou falando da Grande São Paulo, tá? Beleza. Então vamos lá. Aumentou a quantidade de matéria orgânica. Não copia, só escuta. Aumentou a proliferação de bactérias aeróbicas. Claro, as bactérias começaram a se alimentar daquele esgoto que estava sendo jogado. Professor, e daí? Aí, pessoal, com o aumento da proliferação de bactérias aeróbicas, é óbvio que aumentou o quê?
o consumo de oxigênio. As bactérias começaram a consumir demais o oxigênio. Pronto, começou o BO. Se aumentar a população de bactérias aeróbicas e aumentou o consumo de oxigênio, qual que é a tendência? Começa a diminuir a concentração de oxigênio do lugar. Automaticamente morrem os seres aeróbios. Começaram a morrer as bactérias aeróbicas, os peixes, as algas, os anfíbios, os répteis que viviam na região, certo? As microalgas, enfim. Começou a morrer os seres aeróbios. Quem que adorou a ideia? As bactérias anaeróbicas, aquelas que não precisam de oxigênio para sobreviver. Correto? Lógico. Morreram os competidores, vamos proliferar. O ambiente agora é nosso. Darwin ia adorar isso, né? Como é que Charles Darwin ia dizer? Seleção natural, sobrevivência do mais bem adaptado. Aí as bactérias anaeróbicas começaram a proliferar e tomaram conta do ambiente, certo? E com isso, pessoal, elas começam a liberar um gás chamado de gás sulfídrico, que dá no ambiente aquele cheiro de ovo podre. Quem conhece o Rio Tietê sabe do que eu estou falando. Olha aqui na imagenzinha aqui, ó, né? Quem conhece o Rio Tietê sabe que aqui no Rio Tietê, olha aqui, ó, essa imagem que você está vendo. Espera um pouquinho, gente, deixa eu pôr meu óculos aqui, né? Então vamos lá. Aqui você tem a marginal do Rio Tietê. Aqui também tem a marginal do Rio Tietê. Quem conhece o Rio Tietê sabe o que eu estou falando. Quando você chega na cidade de São Paulo e começa a se locomover, você sente aquele cheiro muito forte quando você está principalmente, né, no Rio Tietê, ao lado ali, né, com o seu carro. E aí o que é tenso, né, moçada? Se você estiver ali, por exemplo, meio-dia, aquele sol escaldante e tal, aí você pega, abre a janela do teu carro, olha para o Rio Tietê e faz assim, ó, aquela inspirada. Rapaz, você chega a ver uma luz no fim do túnel, né? Aí tá Jesus lá, vem meu filho, vem comigo. Não, não vai não, calma lá, não que não tem aqui. Mas olha só, é tenso o negócio, né? Você fica tonto. Quem não é habituado a esse lugar fica tonto. Realmente, o cheiro é insuportável. E não é só aqui na Marginal, não. Às vezes, antes de chegar no Rio Tietê, você já consegue sentir o cheiro. Quilômetros. É muito forte, muito forte. Bom, então vamos lá. Olha aí, ó. Aqui nós temos a saída lá do Rio Tietê. Olha o tanto de dejetos. Professor, existe um projeto de despoluição? Existe. Acredita-se que até 2050, né, que é um projeto que já está em andamento, o Rio Tietê esteja totalmente despoluído. Professor, é improvável que eles vão conseguir isso. Não, não, não. Não se esqueça que nós tivemos dois outros rios extremamente poluídos, piores que o Tietê. Lembra? Inglaterra e França. Estão lembrados dos rios? Rio Sena, Rio Tâmisa. São rios que hoje são saudáveis. Ocorreu um processo de despoluição por anos e anos e eles voltaram a ficar saudáveis. Hoje, nós estamos com o Rio Tietê nessa situação. Aqui na cidade de Campo Grande tem bastante córregos que também estão nessa situação. E aí, galera, olha lá, ó, esse é o problema. Vamos despejando, vamos despejando, vamos despejando. O ideal é que seja feito pelo menos um tratamento, né? Olha aqui, ó, jogada a céu aberto, né? Esgoto. Isso que você está vendo aqui, a gente chama de ET. O que é um ET? É uma estação de tratamento de esgoto. Então, o que acontece? Dá uma olhada aqui, ó. Aqui você tem três, né, locais onde três estações, uma agrupada uma ao lado da outra, para tentar despoluir, né, do esgoto. Então o que acontece? Primeiro eles colocam, né, no recipiente número 1, no tanque 1, e fica semanas sofrendo decomposição. Em seguida, do 1 ele é transferido para o 2, continua o processo de decomposição. E por último vai para o 3, que nesse caso aqui está vazio. Depois que foi feito o tratamento, essa água é despejada no meio aquático. Nossa, professor, não adiantou nada, vai poluir. Concordo, mas vai poluir menos. Então, a estação de tratamento de esgoto, ela visa a despoluição, a minimização da poluição, para que polua menos, correto? Essa é a ideia, poluir menos. Então, galera, inclusive tem algumas estações de tratamento de esgoto que depois que despeja a água, o resíduo sólido fica no fundo. Aí, quando o resíduo sólido fica no fundo, né, aquelas fezes, aquela massa de fezes, né, lógico, depois de ser tratada, espera ela secar e vende como adubo, para poder adubar certas regiões. Tá? Isso sim pode acontecer. Estação de tratamento de esgoto. Então, galera, desculpa, vem comigo. Lembra que existe uma lógica quando você fala de esgoto? Vai, presta atenção. Existe uma lógica quando você vai contaminar o esgoto. Primeiro, eu tenho um ambiente aquático, pode ser uma lagoa, pode ser um açude, pode ser um rio, né? Pode ser um córrego, pode ser o mar também. Quando você fala em esgoto, o que acontece? Primeiro, aumenta a quantidade de matéria orgânica, certo? Lipídios, proteínas, fezes em si. Aumentou a quantidade de matéria orgânica, vai aumentar a proliferação de bactérias aeróbicas. Não copia não, raciocínio.
Aumentou a proliferação de bactérias aeróbicas, vai aumentar o consumo de oxigênio. Consequentemente, diminui a concentração de oxigênio do ambiente. O que vai acontecer agora? Vai começar a morrer os seres aeróbios, aqueles que precisam do oxigênio para viver. Morrer os seres aeróbios, peixes, anfíbios, répteis, vegetais, algas, as próprias bactérias aeróbicas morrem. Quem que adora a ideia? As bactérias anaeróbicas, aquelas que não precisam de oxigênio para viver. Tomam conta do ambiente e liberam um gás poderoso chamado de H2S, que é o gás qual? Sulfídrico, que dá aquele cheiro de ovo podre. Tá ok? Não precisa copiar, dá uma olhada aqui. Isso aqui está no seu resumo, é o que eu acabei de falar. Aumenta a concentração de matéria orgânica na água, aumenta a população de bactérias aeróbicas, aumenta o consumo de oxigênio, consequentemente, diminui a concentração de oxigênio, morrem os seres aeróbios, proliferam as bactérias anaeróbias e liberação de gases o quê? Tóxicos. Legal? O famoso gás sulfídrico. Certo, galerinha? Tranquilo? Joia? Então, pessoal, esgoto é um problema muito sério. E olha que ainda hoje, né, o saneamento básico ele é em maior quantidade no planeta, né? Vamos falar aqui do Brasil, vamos falar em Brasil. No Brasil, o saneamento básico vem aumentando a cada ano, né? Então hoje o esgoto ele está sendo tratado, correto? Não todo, mas comparado aí na época dos nossos pais, avós, vovôs, bisavós, hoje, né, nós temos muito mais saneamento básico do que no passado. O esgoto está sendo tratado. Ainda está sendo jogado em larga escala, né, in natura no ambiente aquático, em muitos lugares, poluindo cada vez mais, correto? Mas quando você trata, você minimiza. Lembra do ET, Estação de Tratamento de Esgoto. Tá joia? Vamos lá. Agora nós vamos mudar para adubos minerais. Você está vendo essa imagem aqui? Cuidado, hein? Ali atrás eu falei de bactérias, não foi? Agora, galera, vamos lá. Eu vou falar de algas. Agora, o nosso objetivo é falar de algas. Você está vendo esse açude que ele está completamente verde? Tá? Isso tem um nome, tá? Isso a gente chama de, só escuta, floração. Floração das algas. Professor, o que é isso, floração das algas? Quer dizer que as algas, nesse ambiente aqui, eles começaram a se reproduzir descontroladamente. Descontroladamente. É tanta alga microscópica, né, unicelular, que você está vendo aqui, que o ambiente fica verde. Ah, professor, eu já vi isso no aquário. Ah, professora, minha piscina, lá da minha casa, também ficou verde uma época. Tem tudo a ver com isso que eu vou falar. Ah, mas eu não poluí a piscina. Calma lá que você vai ver por que ficou verde a tua piscina. Ou até mesmo o seu aquário. Pessoal, quando você fala em adubos minerais, os adubos que mais poluem hoje, olha lá, ó, famosos NPK. O que é NPK? Fala para mim. Nitrogênio, fósforo e potássio. Confirma? É o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Bom, professor, olha lá, aqui tem um frasco, né, que jogaram no açude. Isso aqui é só para simbolizar que foi jogado adubo mineral, por exemplo, né, nesse ambiente aquático. Pessoal, quando você pega o excesso de nutrientes e joga no ambiente, tá, e começa a poluir, eu quero que você escute primeiro. A gente chama isso de eutrofização. Eutrofização. Professor, tem outra palavra? Tem. Eutroficação, que é a mesma coisa. Eutrofização ou eutroficação. Poluição por excesso de nutrientes. Então, quando você começa e fala assim, ah, que legal, eu vou jogar um adubo ali, ó, raciocina comigo. Ah, sobrou adubo, eu estava aqui fazendo, né, plantando a minha lavoura, tal, sobrou bastante adubo. Ah, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar lá no açude. Porque quando, olha só, hein, o aluno que estudou biologia. Ah, e quando eu pegar e jogar o adubo no açude, as algas vão adorar essa ideia, porque a alga precisa de mineral. Aí, professor, vai aumentar a população de algas, consequentemente vai aumentar a taxa de fotossíntese. Olha que bacana, mais oxigênio para o planeta. Poxa, pessoal, olha, eu quase chorei agora. Ah, realmente, ele pensou, né, nas algas, no oxigênio do planeta. Só que tem um problema. O tiro saiu pela culatra. Como assim? Se você pegar e jogar adubo em excesso, tome cuidado. Não estou dizendo que você não pode jogar. E outra, o ideal é não jogar mesmo. Porque você não sabe a quantidade de adubo que você poderia jogar no meio aquático, correto? Então o ideal é não jogar, em hipótese alguma. Mas você foi e jogou, e estava em excesso. Quando os nutrientes estão em excesso, né, e você começa a poluir o ambiente aquático por excesso de nutrientes, você vai chamar isso de eutrofização. O que vai acontecer? Vem comigo. Raciocínio. Vamos lá? Quando eu jogo adubo mineral, quem que adora essa ideia? As algas. Fica olhando. Aí as algas começam a se alimentar daquele adubo.
As algas se alimentam, reproduz, e aí forma aquela película verde em cima da água. Tá vendo a imagem? Essa película verde em cima da água, presta atenção agora, não deixa a luz do sol penetrar no meio aquático. Se a luz do sol não penetra, o que acontece com as algas que estão ali embaixo? Elas não recebem luz. Automaticamente elas não fazem fotossíntese. Pronto, começou o BO. Se as algas, na sua grande maioria, que está ali na parte inferior, não conseguem fazer fotossíntese, começa a faltar o oxigênio. Pronto, olha o BO começando. O resto da história você já conhece. Se começar a faltar o oxigênio, vai morrer os seres quais? Aeróbios. Morre peixe, anfíbio, réptil, alga, bactérias aeróbicas, até mesmo quem? As algas. Pronto. Morreram os seres aeróbios. Quem que vai proliferar? As bactérias anaeróbicas. Pronto. E libera aquele cheiro de ovo podre, H2S. Pega a tua mão, coloca nesse ambiente aquático e dá uma cheiradinha para você ver. Você vai sentir o cheiro do que, pessoal? De ovo podre. Esse é o famoso gás sulfídrico. Para quem não lembra, gás sulfídrico, forma molecular H2S. Dá uma olhada, gente. Olha esse ambiente aqui. Ó. Ele está eutrofizado, correto? Ele está com excesso do quê? De algas. Algas que proliferaram no ambiente. Tá? O ambiente aqui está poluído. Isso é chamado de floração das algas. Olha lá, olha que situação. Correto? Olha isso, isso aqui é um aquário. Professor, mas eu não poluí o meu aquário, professor. Ué, mas você não limpou o seu aquário? Tem peixinho lá, coitado. Ele se alimenta, ele defeca. Nas fezes deles tem nutrientes. Os nutrientes minerais, as algas que estão ali dentro começam o quê? A se proliferar. E aí você não limpa o aquário, olha lá o fenômeno lá, ó, floração das algas. O ambiente está poluído. Olha aqui, ó. Piscina. Ah, nunca aconteceu isso em casa. Já aconteceu sim. Piscina? Ué, mas professor, mas eu nunca joguei, nunca poluí a minha piscina. Galera, se você colocar cloro demais na piscina, cloro, né, é sal mineral. O excesso de cloro, se você não controlar, pode sim permitir a proliferação do quê? De algas. Então, vamos lá. Todo mundo... tanto, até voltando um pouquinho, tem um produto que a gente compra, essas lojas que vendem produtos para piscina, chamado algicida. É isso mesmo que você ouviu. Algicida. É um produto para matar o quê? Algas. Para evitar que a água da sua piscina fique, por exemplo, o quê? Verde. Então vem comigo? Qual que foi o raciocínio lógico aqui agora, sem copiar? Vai lá. Aumenta, você começa a colocar nutrientes e minerais. Aumenta a quantidade de nutrientes minerais, né? Inorgânicos. Aumenta a proliferação de algas. Forma uma película, né, verde, né, de algas sobre o meio aquático. A luz não consegue penetrar. As algas que estão embaixo não fazem fotossíntese. Diminui a concentração de oxigênio. Morrem os seres aeróbios, correto? E proliferam as bactérias anaeróbicas. Cheiro de ovo podre, liberação de H2S. Acabei de falar, está aí na tua apostila, no teu resumo. É só você acompanhar. Aumenta a concentração de nutrientes minerais, população de algas, floração das algas, a luz não consegue penetrar no fundo, certo? Em virtude da formação de uma camada superficial de algas, morrem os seres fotossintetizantes, diminui a concentração de oxigênio, morre os seres aeróbios, proliferação de bactérias anaeróbias e liberação de gases tóxicos. Não precisa copiar, está no resumo que eu mandei para você, prontinho. Professor, o que é eutrofização mesmo, professor? Acabei de falar, ó, né? Ali atrás, ó. Eutrofização ou eutroficação. Fenômeno causado pelo excesso de nutrientes, compostos químicos rico em fósforo ou nitrogênio e até mesmo potássio, numa massa de água, provocando um aumento excessivo de algas. Bom, gente, a eutrofização aqui foi no meio aquático, correto? Não se esqueça que até em lixão existe eutrofização, poluição por excesso de nutrientes, tá? Toma cuidado com isso. Bom, isso aqui eu falei já no começo do ano, metal pesado. O metal pesado é aquele que se acumula no organismo. Aí, ó, quando eu falei, teve aluno que já lembrou. Professor, você está falando da magnificação trófica. Isso. Quando você pega, igual essa imagem que você está vendo, que você tem um garimpeiro tentando separar o ouro, né, do solo, ele usa mercúrio para fazer isso. E aí, professor, o que acontece com o mercúrio? O mercúrio é um metal pesado. Ele se acumula no organismo. Lembra? Mercúrio, chumbo também se acumula no organismo. Mas vamos voltar aqui para o mercúrio. Pessoal, olha aqui, ó. O mercúrio foi utilizado, despejar o mercúrio no ambiente aquático. E aí eu te pergunto, quem foi contaminado? Todos os seres desse ambiente foram contaminados. Todos, sem nenhuma exceção. Correto? E aí, professor, o que vai acontecer? Vem comigo. Já te expliquei isso várias vezes, eu vou repetir de novo. Você tem água, você tem algas, peixe pequeno, peixe médio, peixe grande e garça. Lembra?
Quem foi contaminado? Todos, todos. Aí a alga pegou o mercúrio para si, correto? O peixe pequeno comeu a alga. Então o peixe pequeno, além do mercúrio dele, acabou de pegar da alga. O peixe médio comeu o peixe pequeno. O médio agora tem o dele, o do peixe pequeno e da alga. O peixe grande comeu o médio. O peixe grande agora tem o mercúrio dele, do médio, do pequeno e da alga. Aí a garça foi lá e comeu o peixe grande. Lembra? E aí, agora a garça tem o dele, o do peixe grande, do peixe médio, do peixe pequeno e da alga. Resumindo, o produto foi o que, pessoal? Se acumulando ao longo da cadeia alimentar. Isso é chamado de magnificação trófica. Você lembra de uma coisa? Vamos recordar aqui. Quem tem mais produto tóxico acumulado, lembra? Armazenado ao longo da cadeia, lembra? É o primeiro ou é o último? Aí, ó, você já respondeu. O último nível trófico, né, é o mais prejudicado, não tenha dúvida. O primeiro é aquele que tem menos produto acumulado. Então, esse fenômeno de passar de um nível trófico para outro, olha lá, você chama de magnificação trófica. Correto? Aqui eu tenho o fitoplâncton, que você está vendo, né, que são algas microscópicas que fazem fotossíntese, ok? Logo em seguida você tem o zooplâncton, que se alimenta do fitoplâncton, o peixe que come o zooplâncton e a ave que come o peixe. Foi jogado DDT. Professor, o que é DDT? Inseticida organoclorado, correto? Então é um inseticida. Quem foi prejudicado, professor? Todos, sem exceção. Só que essa aves tem mais produto acumulado, correto? Pessoal, estou quase terminando, né? Nós temos 4 tópicos, né? Já falei 2, faltam 2. Esse aqui eu acho que você vai ter que tomar muito cuidado, muito cuidado. O petróleo é hoje um dos principais contaminantes do ambiente marinho, um dos principais. E o petróleo é o seguinte, você sabe que petróleo tem substâncias apolares. Professor, o que é uma substância apolar? É aquela que não se mistura com a água. Isso é um problema, olha a imagem que você está vendo. Ó. O óleo não consegue se misturar com a água e fica sobre a superfície da água. Gente, você já sabe da história. Quer ver? Vem comigo. Não copia nada. Já que o petróleo está sobre a superfície da água, o que acontece? A luz não vai conseguir penetrar no meio aquático. Pronto! Você já sabe de tudo o que vai acontecer. Gente, se a luz não consegue penetrar, o que acontece com as algas que estão embaixo dessa massa de óleo? Fala para mim. Elas não fazem fotossíntese. Consequentemente, se não faz fotossíntese, não produz oxigênio. Se não produz oxigênio, começa a morrer os seres quais? Aeróbios. Aí você já sabe da história. Se morrer os seres aeróbios, vão proliferar as bactérias anaeróbias. Lembra? E, consequentemente, liberação de gás sulfídrico. Pronto. A lógica é a mesma. Mas, gente, não para aí não. Você quer ver? Olha essa imagem. Aqui você teve um derramamento de petróleo. Agora vamos falar em alto mar. Em alto mar você tem, ou até mesmo ali no litoral, não importa. Nós temos as correntes marítimas, não é isso? Pessoal, desculpa que a gente está tendo várias aulas ao mesmo tempo, porque às vezes sai um sonzinho aqui, tá bom? Perdão. Mas vamos lá. Quando você tem o petróleo, né, o petróleo o que acontece? Ele não está estagnado naquele lugar. Ainda mais quando você fala em ambiente marinho. As correntes marítimas, olha só o que acontece. Professor, teve um grande derramamento de petróleo no litoral de São Paulo. Alguns dias depois você descobre, né, ficou sabendo pelas notícias, que o petróleo que estava em São Paulo chegou lá no litoral do Paraná. Nossa, professor, já está em Santa Catarina. Meu Deus, Rio Grande do Sul. O que está acontecendo? As próprias correntes marítimas estão espalhando o petróleo e provocam um desastre ambiental inimaginável. Só para você ter ideia, nós tivemos desastres ambientais de petróleo, né, fantásticos, né, exorbitantes no planeta. Depois eu quero que você pesquise. Só me escuta, não copia. Depois procura aí, se tiver um tempinho, vai procurar. O problema de impacto ambiental do petróleo causado na Guerra do Golfo em 1991. Em 91, rapidão aqui, o Iraque, né, o país Iraque, invadiu um país ao lado chamado Kuwait. E aí os Estados Unidos entrou, né, em guerra com o Iraque, porque o Iraque estava invadindo o Kuwait. Olha a história. Naquela época, o presidente dos Estados Unidos era o George W. Bush pai. E o presidente do Iraque era o ditador Saddam Hussein. Aí os Estados Unidos começou, em 1991, a entrar em guerra com o Iraque. Foi chamado de a Guerra do Golfo. Resumindo, os Estados Unidos estava defendendo o Kuwait, o Iraque invadindo o Kuwait, e os Estados Unidos ganhou a guerra. Ok. Aí o Saddam Hussein, de tão puto da cara que ficou, bem provável, o que aconteceu? Porque ele perdeu a guerra, ele começou a mandar explodir os poços de petróleo da região. Foi o maior crime ambiental causado pela humanidade em relação ao petróleo. O litoral ali, né, asiático, próximo ao Iraque, né, para você ter ideia, né,
bem na região litorânea, do Kuwait, aquela coisa toda lá, foi completamente poluído. Foi o maior desastre ambiental que se tem notícia. Tivemos um outro no Golfo do México, né, na plataforma dos Estados Unidos, Deepwater, daqui a pouco eu falo para vocês. Tivemos a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, no ano de 2000. Tá? Só para você ter ideia, um derramamento terrível de petróleo. Professor, não tenho o que... Ah, calma lá. Lembra do ano passado, agosto de 2019? Em agosto de 2019 começaram a aparecer manchas de óleo, né, de petróleo cru no litoral do Nordeste. Vocês lembram dessa história? Foi em agosto de 2019 e até hoje não se sabe a origem real de onde que veio. Só conseguiu descobrir que esse petróleo de 2019, no litoral, né, brasileiro, no Nordeste, foi uma mistura de petróleo na Venezuela, o que não quer dizer também que foi a Venezuela. 30 navios tanques, né, foram notificados para prestar esclarecimento, mas enfim, não acharam o problema. E começou a espalhar. Né? Professor, então não tem solução? Tem solução. Né? Tem solução sim. Olha aqui, ó. Gera até magnificação trófica. Os animais podem comer também, ingerir e acabar acumulando. Professor, aí ó, Baía da Guanabara, para você ter ideia. Né? Você tem os militares tentando fazer a limpeza. Isso foi no ano de 2000, no Rio de Janeiro. Olha aí, galera, ó, problema ambiental, problema econômico, problema social, tá? Gravíssimo. Professor, não há o que fazer. Gente, há o que fazer sim. Eu vou te passar rapidamente o que poderia ser feito. Primeiro, estão vendo a mancha de petróleo aí? Bom, primeira coisa, afundamento. É uma técnica. Só que para afundar, primeiro você tem que, olha lá, ó, fazer tentar fazer um isolamento do petróleo, porque não se esqueça que a água, né, ela está em movimento, então esse petróleo ele vai se dissipar. Então você cerca essa região. Aí tem pessoas, né, empresas que jogam detergente para polarizar as moléculas do petróleo e assim misturar com a água. E aí vão para o afundamento. Então eles polarizam, jogam o detergente e afunda. Pronto, sumiu o petróleo. Professor, resolveu o problema? Não, não resolveu. Escondeu. E olha se não piorou. Porque quando você pega e afunda o petróleo, os seres que estão ali embaixo vão começar a se alimentar desse petróleo. Você vai acabar provocando uma poluição na região do nécton e na região do bênton. Lembra? Nécton é massa de água, bênton é no fundo. O plâncton fica na superfície. Então acaba contaminando. E outra, detergente pode gerar magnificação trófica. É um problema grave. Bom, então eu já falei do afundamento, já falei do detergente, tá? Para você fazer, né, você cerca também a região. Professor, vamos fazer uma dragagem, uma recolha mecânica. É uma saída. Então chega um navio no lugar, ele começa a recolher, né, dragar o petróleo, leva para as indústrias e lá eles separam. Beleza, é algo interessante. Porém, pessoal, né, você não consegue com toda certeza ter certeza de que todo o petróleo foi coletado. Então sempre vai ficar um ou outro espalhado. Professor, então vamos botar fogo. É uma ideia legal, né? Você vai lá, bota fogo, pega fogo, elimina todo o petróleo. Mata não, né? Queima todo o petróleo. Professor, resolvido o problema. Acabou o petróleo, legal. Só que tem um problema. Você resolveu um e gerou outros dois. Quando você botou fogo, que é a combustão, lembra que começou a queimar o petróleo, começou a liberar o que para a atmosfera? CO2. E se liberou CO2, pessoal, acaba gravando quem lá em cima? Fala para mim. O efeito estufa. Outra, o aumento da temperatura da água aumenta, ele diminui a solubilidade de oxigênio. Então a concentração de oxigênio no lugar vai diminuir. Sem contar com o aumento da temperatura da água, sem contar, vai acabar matando os organismos que aqui vivem nessa região. Peixes, né? Plâncton, fitoplâncton, zooplâncton, enfim. Professor, então não tem saída. Bom, a melhor saída, por incrível que pareça, é usar bactérias. A gente chama isso, pessoal, isso tem um nome, tá? Isso é chamado de ao nome, ó, biorremediação. O que é biorremediação? Biorremediação é quando você usa micro-organismos, tá? Micro-organismos para tentar se alimentar desse petróleo. Existem bactérias que são cultivadas em amido de milho, que daí eles pegam e fazem o quê? Primeiro eles represam o petróleo e começam a jogar essas bactérias no ambiente. Aí as bactérias começam a se alimentar do petróleo e vão se alimentando, vão reproduzindo, vão se alimentando e de repente quando acaba o petróleo, o que acontece com as bactérias? Elas morrem também. Isso é biorremediação. Realmente você elimina o petróleo. Professor, mas tem efeito colateral? Tem um efeito colateral. E é interessante, galera. A cada 1 litro de petróleo destruído pela bactéria, são consumidos 327 litros de oxigênio.
Então, até que ponto isso é interessante? Então, 1 litro de petróleo, a bactéria destrói, mas, consequentemente, ela consome 327 litros de oxigênio. Por incrível que pareça, é a melhor saída, mas olha só como o efeito colateral é terrível. Correto? Isso é biorremediação. Pessoal, isso aqui aconteceu em 20, de abril de 2010. Foi a plataforma Deepwater, tá? Isso aconteceu no México, no Golfo do México, tá? Nos Estados Unidos. Foi o segundo maior crime ambiental, causado pelo homem em relação ao petróleo. A plataforma Deepwater pegou fogo. Tem um filme, que eu gostaria que depois vocês, por gentileza, assistissem. Acho que vocês já assistiram. Tem na Netflix. Horizonte Profundo, Esse cara aqui é o Mark Wahlberg, um ator de cinema lá de Hollywood, contando toda a história real do que aconteceu com essa plataforma. Por incrível que pareça, vocês vão assistir, vocês vão ouvir, vocês vão começar a ficar com raiva do filme, porque tudo aconteceu, porque um acionista, depois você vai ler a história, não vou te contar, a história, um acionista fez com que as pessoas da plataforma, os funcionários, começaram a trabalhar exageradamente, e a plataforma não aguentou. Vocês vão ficar pé da vida. Pô, mas como é que o cara faz isso? Depois vocês vão assistir o filme. Morreram pessoas. Muitas pessoas morreram. E esse ator, ele está representando um dos personagens, dos funcionários que trabalharam na plataforma, que foi assim uma pessoa importante no salvamento, na salvação, desculpa, de várias pessoas dessa região, dessa plataforma. Assistam o filme. Assistam o filme. Aqui conta a tragédia, tá? Conta a tragédia, mas não conta o que aconteceu depois. E detalhe, galera, a plataforma ela ficou aberta por vários e vários dias vazando o petróleo, porque ninguém conseguia chegar lá no fundo para poder fechar a comporta para impedir o vazamento de petróleo na água. Então ficaram semanas e semanas vazando o petróleo e o desastre ambiental foi terrível. Foi o segundo, o primeiro foi aquele do Iraque que eu te contei. Tá joia? Tiveram que construir um robô para poder levar até o fundo do mar e fechar a plataforma. Olha aí, ó, imagens, de animais lá da região. Olha que triste, galera. Olha que triste. Alguns foram salvos, mas boa parte não. Tá ok? Bom, então, vamos lembrar qual que é a sequência aqui? Venha para mim. O petróleo forma uma camada fina, não é isso? Sobre a água. A luz não consegue penetrar. Os seres fotossintetizantes não fazem fotossíntese. Diminui a concentração de oxigênio. Morrem os seres aeróbios. Proliferam os anaeróbios e liberação de gás sulfídrico. Está, é o que eu acabei de falar, etapas de contaminação do petróleo está no seu resumo. Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Tá bom? Pra você não ficar perdendo tempo para copiar, é só você complementar. Professor, mas repete para mim aquelas técnicas que você usou atrás. Está aqui, ó, como limpar derramamento de petróleo. Lembra? Afundamento, utilização de detergente para polarizar os lipídios do petróleo, combustão, recolha mecânica por intermédio de bombas nos navios que recolhem e a degradação biológica que você chama de biorremediação. Lembrando que essa aqui, por incrível que pareça, é uma das mais aceitas. E aí, galera, para fechar nossa aula, beleza? Para fechar nossa aula, vamos falar aqui da maré vermelha. Maré vermelha, para quem não sabe, é um fenômeno natural que pode ser agravado. Lembra? É causada por essa, falei errado, por essa alga chamada Goniolax catanella. É um dinoflagelado. É uma alga pirrofícia, uma alga que brilha. E é interessante, gente, que ela gera esse fenômeno que eu já falei para você várias vezes, que inclusive a gente dá o nome para essa relação ecológica desarmônica, lembra? Amensalismo, também chamado de antibiose. Professor, mas o que a poluição tem a ver com isso? Aí é que está. Quando você começa a poluir o mar em grande quantidade, os nutrientes minerais favorecem a reprodução dessas algas. Aí essas algas podem reproduzir naturalmente ou acelerar o processo decorrente da poluição. Sem contar que o aumento da temperatura da água faz com que essas algas se reproduzam também em grande quantidade. Certo? Então é um fenômeno natural, mas você pode agravar. Agravar por excesso de poluente e agravar por aumento da temperatura da água. Lembra? Aquecimento global. E pode provocar morte de peixes, anfíbios, correto? Anfíbios não, falei besteira. Estou falando de mar. Peixes, répteis. Não existem anfíbios no mar. Não existem anfíbios no mar. Aproveitando a aula de zoologia aqui. Então, algas, peixes, moluscos, até mesmo a espécie humana, o homem pode acabar morrendo. Porque aqui tem toxina, principalmente amônia. Maré vermelha. Tá correto? Beleza?
Tranquilo? Então, galera, tá aqui em cima, ó. Olha lá. Qual que é o nome da alga mesmo? Goniolax catenella. Já tinha falado para você ali atrás. Certinho? É uma alga dinoflagelada, microscópica, alga pirrufícia. E, galera, para a gente poder fechar nossa aula, né? Temos aqui exercícios do seu livro 3, ok? Eu quero que você pegue o teu livro de número 3, certo? Todo mundo pega para mim a página 473. Eu quero que você olhe aqui agora. Eu vou te dar agora 1 minuto, tá? 1 minuto, contadinho. E dá uma lida agora, esquece a sua apostila, leia e resolva. Vai, cronometrando. Manda ver. Vamos dar o gabarito já já. E aí, pessoal? Não deu 1 minuto ainda, né? Espera aí, vou guardar vocês aqui. Espera 1 minutinho. Pode ler. Já deu, né, pessoal? Então vamos lá. Vem comigo. Isso aqui é muito fácil. Vai lá. O represamento de águas nas usinas pode gerar o processo de eutrofização. Galera, fala para mim o que é eutrofização mesmo? Poluição por excesso de nutriente. Que se manifesta quando ocorre? Quando é que ocorre eutrofização? Diminuição da diversidade e da densidade de alga. Não tem nada a ver. Decomposição química dos detritos orgânicos, que tem como consequência direta o aumento expressivo da produção de oxigênio. Aumento não, né? Diminuição. Aumento da quantidade de matéria orgânica, ultrapassando a capacidade de decomposição do sistema, o que provoca uma quebra do equilíbrio ecológico. Parece que é essa, né, pessoal? Grande proliferação de bactérias anaeróbicas, que consomem todo o nitrogênio existente na água. É nitrogênio mesmo, pessoal? Ou é oxigênio? Oxigênio, né? Produção de gases resultantes da atividade de bactérias aeróbicas, entre os quais estão gás sulfídrico. Bom, gente, gás sulfídrico não é bactéria aeróbica. Lembra? É anaeróbica. Que letra que deu? C. Então, ó, eutrofização é poluição por excesso de nutrientes. Pode ser nutriente orgânico, como pode ser nutriente inorgânico. Esgoto causa eutrofização. Adubo causa eutrofização. Lembra que eu te falei ali atrás que até no lixão tem eutrofização, que é poluição por excesso de nutrientes? Beleza? Que letra que deu? C. Chegamos agora na página 474, apostila 3, primeira questão. Gente do céu, essa caiu no Enem 2014. Quem errar isso aí não passa nem em exame de fezes. Tô falando sério. Manda ver, vai lá, vai que é tua. E aí, galerinha? Certo aí? Pessoal, aí vocês vão pegar a apostila de vocês, né, a galerinha do terceirão aí, todos vocês, e vão detonar os exercícios. Tem muito exercício, muito legal. Tá ok? Muito legal mesmo. Bom, vamos lá? Acho que já deu aí, né? Então vai lá. A eutrofização, eutrofização de novo, é um dos fenômenos responsáveis pela mortalidade de parte de espécies aquáticas e em regiões próximas a centros urbanos, pela perda da qualidade de vida da população. O exemplo é da Lagoa da Pampulha, um dos mais conhecidos pontos turísticos da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, lembra? Onde as atividades de pesca e nado não são mais permitidas. Para evitar a ocorrência desse fenômeno em lagos, deve-se... Vamos ver. Gente, que fenômeno que é? Eutrofização? Então vamos lá. O que você deve fazer para evitar a eutrofização? Vai lá. Manter inalterado seu volume de água. Não tem nada a ver. Aumentar a população de algas planctônicas. Isso aí, na verdade, é a consequência. Diminuir o teor de nutrientes despejado na água. É isso aí. Quanto menos nutriente, menos poluição. Pronto. Nossa Senhora. Quem errou isso aí não passou nem exame de fezes, hein, galera? Pelo amor de Deus. Impedir a fotossíntese das algas abaixo da fotossíntese? Não. Aumentar a população de espécies do tubo? Não tem nada a ver. Letra C. Certinho, galerinha? Beleza? Pessoal, eu quero que você pegue agora, né,
por gentileza, a tua apostila, página 475. Você consegue detonar, né? O exercício 5, já pode marcar para mim, para você fazer em casa tranquilamente. Tá? O exercício 6, que conta a história da barragem, né, de Samarco, importante. Vai marcando aí, eu estou na página 475. O 5 você faz, o 6 você faz, tá ok? O 2, maré vermelha, né, lá do outro lado, né, nos complementares, exercício 2 você já tem total condição de resolver. Questão 3 você também consegue resolver. Questão 4, top demais. Tá? Desafio, a 4 é um desafio. Tá joia? Bom, aí é o que eu tinha marcado para vocês fazerem. Você pode fazer a 6 também, que é uma questão aberta. Tá? Você tem total condição de fazer. Pessoal, última coisa para fechar. Ó, aqui está a poluição do solo, que na verdade vai ser o nosso conteúdo da semana que vem. Nós acabamos de ver a poluição da água, correto? A quantidade de água do planeta, ela não vai mudar. Quando você fala, nossa, está acabando a água do mundo, está acabando a água potável. Toma cuidado com isso. Potável. De 100% da água do planeta, 97% né, é água salgada. 3% é água doce. Desses 3% de água doce, apenas 1% é potável. Nós estamos hoje aqui em Campo Grande, em cima da segunda maior reserva de água do Brasil, você lembra? Que é o aquífero Guarani. A primeira fica onde? No Amazonas, né? Que é o Alter do Chão, certo? O Alter do Chão é onde você tem a maior quantidade de água doce, o maior aquífero, né? Do Brasil, por exemplo. Dos continentes é o maior. Existe o maior aquífero do mundo, só que é água congelada que fica no Polo Norte. Galera, foi massa a nossa aula. Grande abraço para vocês. Estou à disposição. Aula que vem a gente vai falar em poluição do solo, correto? Para a gente poder concluir poluentes. Grande abraço para vocês. Tchau.